Boa tarde a todos. Eu sou Cássia Carvalho, diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui hoje. É realmente um prazer para o Conselho realizar essa sessão paralela junto com o Ministério do Planejamento. Eu gostaria de agradecer o secretário Jorge Arbach aqui, né, pelo apoio e pela amizade também. E gostaria também de parabenizar a Apex e o BID pelo evento, né, tão bem sucedido aqui nesses 2 dias. Nesta mesa redonda, discutiremos modelos sustentáveis de financiamento e como ampliar a base dos investidores para os projetos de infraestruturas que estão sendo anunciados aqui pelo governo, né? Também temos o desafio de discutir esse assunto de médio a longo prazo, considerando as incertezas pelas quais o Brasil tem passado, né? É importante que o setor privado, neste momento, mantenha a sua atenção para o futuro, estruturando as suas estratégias para este país, que oferece e continuará oferecendo grandes oportunidades e resultados, né? Para isso aqui hoje, para essa discussão, temos um painel de experts que tratarão desses temas e trarão sua experiência global aqui para o contexto do Brasil, né? E gostaria agora de apresentar o nosso painel. Gostaria, no primeiro momento, apresentar o moderador do painel, Joseph Leahy, que é o correspondente-chefe do Financial Times aqui no Brasil. Muito obrigada, Joseph. E os panelistas, começando com o secretário Jorge Arbach, do Ministério do Planejamento. Infelizmente, o ministro Diogo teve um imprevisto e não poderá chegar a tempo aqui para a nossa sessão, mas o secretário Jorge estará aqui representando o Ministério do Planejamento. Em segundo lugar, temos a diretora Marilene Ramos, diretora de Infraestrutura do BNDES. Muito obrigado, Marilene. Temos depois o Renato Sucupira, presidente e sócio fundador do BF Capital. Bem-vindo, Renato. Depois temos o Carlos Takahashi, estrategista da BlackRock aqui no Brasil. E depois temos o Caio Prado, diretor de infraestrutura da AECOM no Brasil. E, por último, temos o Gilberto Peralta, CEO América Latina da GE Capital Aviation Services. Obrigada a todos vocês por estarem aqui conosco compartilhando o seu conhecimento e nos ajudando nesse importante diálogo hoje. Com isso, eu gostaria agora de passar a palavra para Joe. Muito obrigada, Joe. Boa discussão. Obrigado, Cássia. E obrigado pela oportunidade, Brazil-US Business Council e Apex. Hoje mesmo, a gente estava com o ministro o Moreira Franco, e ontem com o ministro de Planejamento, Diogo. E nós viemos uma grande carteira de projetos. Mas a coisa que me impressionou é que antigamente a gente falava do PPP, mas agora não tem mais P. Então, acho que por isso a gente está aqui hoje para discutir esses modelos, novos modelos sustentáveis de financiamento para infraestrutura. Eu acho que seria ótimo se a gente pode abrir com o secretário Jorge. Só para dar um geral sobre a situação agora, as propostas do governo. E aí, depois, talvez, todo mundo pode dar um comentário breve sobre seu ponto de vista. Então, se a gente puder, secretário, começar com você. Bom, boa tarde a todos. Como a Cássia disse, o ministro Diogo teve um imprevisto, preso no aeroporto do Rio de Janeiro e não
poderá estar aqui com vocês. Espero que eu não os frustre. Bom, talvez valesse a pena falar de 2 ou 3 pontos, rapidamente, sobre o tema de uma forma um pouco mais geral. Acho que tem aqui. Um é que, um ponto importante que, como todos os senhores sabem, é que a capacidade do governo de financiar projetos de investimentos se reduziu substancialmente ao longo dos últimos anos em razão da crise fiscal e é improvável que aumente essa capacidade ao longo dos próximos anos em razão também de crescentes constrangimentos, incluindo, mas não somente, aqueles oriundos do financiamento da Previdência e de outras áreas que têm pressionado bastante as finanças públicas. Além disso, por conta da crise econômica, estados e municípios, não somente o governo federal, também tiveram reduzidas as suas capacidades de financiamento e de investimento. É claro que, num contexto como esse, para que o Brasil siga adiante, será necessário irmos à frente, irmos adiante com modelos de financiamento dos investimentos que envolvam, sobretudo, o setor privado, nas suas mais diversas dimensões, nas suas mais diversas formas, que criem incentivos para o setor privado, seja o setor privado nacional, seja o setor privado estrangeiro. Os senhores sabem que as fontes de recursos de longo prazo no Brasil são limitadas, o mercado de capitais é limitado, ele não se desenvolveu ao longo dos anos por razões variadas e, portanto, os modelos de que nós dispomos, nesse momento, precisam ser ajustados e também adequados às necessidades do país. E essa é, portanto, uma agenda da maior importância. O desenvolvimento de modelos, de novos instrumentos, de financiamentos e de seguros, especialmente de financiamento pré-completion das obras e de outros investimentos de maior porte. Esse é um ponto importante, que talvez valesse a pena colocar na mesa. Um outro ponto importante está associado à natureza desses investimentos. Não há a menor dúvida de que existe um imenso hiato de financiamento de obras de infraestrutura no país, sejam elas na área de logística terrestre, sejam aeroportos, portos e outras modalidades. Isso está mais do que claro. Agora, é também necessário dizer que o seu portfólio de obras, ele é, de alguma forma, um espelho daquilo que você produz ou pretende produzir. Então, se você pensa que a sua inserção na economia global vai se dar majoritariamente via produção de bens primários, então é muito provável que você precise de infraestruturas que deem suporte para o escoamento, para a produção desse tipo de bem. Mas se você pensa que a sua inserção pode se dar de uma forma talvez um pouco mais sofisticada, com maior agregação de valor, é possível que o seu portfólio de necessidades também se altere. Então, é importante pensar que é improvável que o Brasil vai seguir ou poderá seguir adiante numa rota convencional de desenvolvimento econômico, em especial no ambiente de profundas mudanças tecnológicas, em que os ciclos de vida das tecnologias se reduzem, em que o conteúdo de conhecimento nos bens e serviços se tornam cada vez mais a fonte determinante da geração de riqueza e de capacidade de competir em nível global. Tendo dito isso, é preciso que a gente desenvolva um portfólio de infraestruturas que olhe para frente, e não para hoje e muito menos para ontem. E isso envolve não somente sermos mais ambiciosos, mas também, sobretudo, considerar que tipo de agregação de valor que nós podemos desenvolver naquilo em que nós somos competitivos, de tal forma que nós possamos seguir adiante com uma agenda de infraestrutura
e o seu financiamento, os seus seguros, enfim, todos os instrumentos necessários para esse desenvolvimento que reflita essa ambição. Um exemplo bastante simples, mas nem sei se é o melhor. Pensem em toda a agenda associada de conhecimento associada ao agronegócio. Um dia desses eu vi um texto muito interessante, que acaba de me vir à cabeça aqui, que de cada 100 dólares em soja colocados no porto, no cais do porto, ficam para o fazendeiro algo entre 12 e 23 dólares. O resto tudo são remunerações da semente, do agrotóxico, da logística, do satélite, da trading company e de outros. Então, mesmo um grão de soja tem embutido nele uma quantidade muito grande de conhecimento e de tecnologias que ali sim está a geração de valor, a agregação de valor, mesmo num grão de soja. E se isso é verdade, as necessidades de infraestrutura e de modelos de financiamento, elas devem refletir essa ambição. Né? E se para além da produção de um grão de soja, você ainda pensa na agregação de valor nesse grão de soja, para frente, na cadeia para frente, o modelo, isso é portfólio, o modelo de financiamento e o portfólio daquilo que você precisa de infraestrutura também muda e deve refletir essa nova visão. Então, isso me parece ser um ponto importante, essa adequação, o que nós precisamos para o futuro, em termos de infraestrutura, qual a infraestrutura, por quê e para quem, e para fazer o que com ela. E claro, os modelos de financiamento têm que refletir essa ambição de futuro. E um terceiro ponto, que talvez seja útil para a gente discutir também, que é a questão de qual crescimento nós devemos perseguir. Se nós olharmos para o passado, se a gente olhar para ser mais preciso, de 1901 a 2016, e eu digo esses números porque é exatamente um trabalho que a gente fez, estudando o padrão de crescimento econômico do Brasil ao longo desse período, o que você vê claramente é uma volatilidade do crescimento extremamente alta no Brasil. Para vocês terem uma ideia de como ela é alta, eu estou falando aqui de medidas de variação do crescimento ao longo do tempo, desses mais de 100 anos. Para vocês terem uma ideia de como ela é volátil, a gente só perde para a África subsaariana, que tem uma alta volatilidade por várias razões que são detectáveis no tempo e no espaço. Mas o problema maior não é ela ser tão volátil. O problema é que essa volatilidade tem muitos reflexos nas decisões de investimento, do que investir como, e também nas decisões de consumo. Se você vive numa economia altamente volátil, aquilo tem muitos reflexos no padrão de investimento, no padrão de financiamento, na taxa de juros, na percepção de risco e daí por diante. Então, e também já sabemos que essa alta volatilidade tem impactos importantes em variáveis críticas da economia, como, por exemplo, na produtividade. A gente conseguiu detectar e medir isso aí. A gente conseguiu detectar e medir os impactos disso nas taxas de investimentos. A gente conseguiu detectar e medir isso na pobreza. Né? E talvez ainda mais importante do que isso, foi o fato de termos identificado que, durante os períodos de aceleração do crescimento, que quando acontece são a taxas muito elevadas, muitas dessas variáveis melhoram, mas quando a gente tem colapsos, essas variáveis pioram de forma desproporcional, o que ajuda a explicar o porquê que temos uma taxa de crescimento de longo prazo baixa para o padrão de países emergentes. Então, isso tudo para dizer o seguinte, que se há um padrão a ser buscado, não é um padrão de taxa de crescimento muito elevada, que pode nos levar a acelerações que, de acordo com a nossa história, podem ser seguidos por colapsos, por ser um modelo de desenvolvimento não sustentado, não é a palavra sustentável, é sustentado. Sustentado no sentido de ser capaz de ser perene ao longo do tempo e de ser resultado de um processo de building blocks, de riqueza, de conhecimento, de estruturas institucionais que permitem, isto sim, um crescimento com maior produtividade, maior eficiência e de melhor inserção internacional. Então, assim, é com esses olhos, é com esse olhar que a gente vê
toda essa discussão de infraestrutura, de modelos de financiamento e, sobretudo, de como que o setor privado se insere nessa história. Obrigado, secretária. Marlene, se você puder falar um pouco sobre como o BNDES está vendo esse quadro agora, porque o banco mudou muito nesse último ano e eu acho que tem novos modelos que vocês estão estudando agora. Boa tarde a todos. Também queria agradecer aí o convite, Cássia, pela Câmara de Comércio, e um prazer poder estar aqui e falar um pouquinho mais. Eu participei de uma mesa logo antes do almoço, onde a gente estávamos 3 diretores do BNDES, né, podendo falar um pouco mais longamente sobre essas mudanças nas políticas operacionais do banco, no nosso modelo de financiamento. E então aqui eu vou também resumir um pouco do que nós falamos lá, onde nós temos, né, vemos primeiro o financiamento da infraestrutura é absolutamente crucial para o país, né? Falei de manhã também sobre o impacto que esse déficit de infraestrutura tem sobre o desenvolvimento e a necessidade que nós temos de encontrar formas de financiar. O que a gente a primeira providência que nós tomamos, né, assim que chegamos no banco, juntamente com a equipe do Ministério do Planejamento e do PPI, foi olhar o que deu errado, né? Nós tivemos uma onda de leilões, de concessões aí nos últimos anos, e grande parte dessas concessões hoje estão numa situação complicada, onde não se consegue avançar, não se consegue sair de um empréstimo ponte para ir para o empréstimo de longo prazo, mesmo empréstimos de longo prazo, muitas vezes com as liberações suspensas pela falta de capacidade dos investidores de tomarem crédito. Eu dei até um número que no ano passado a área de infraestrutura do banco teve um desembolso de cerca de 30 bilhões e poderia ter sido de 55 bilhões. 25 bilhões foram frustrados, né, por conta de ou investidores que com problemas cadastrais decorrentes de lava-jato, de todos esses problemas, ou projetos que perderam a sua capacidade de ser financiados em decorrência dos efeitos aí da crise, uma demanda projetada que não se realizou, enfim, uma série de problemas que acometeram projetos onde o envolvimento de partes relacionadas extraíram das concessões toda a sua lucratividade na fase do investimento e deixou uma concessão com custo, outorgas extremamente elevados ou descontos em tarifas também que se mostraram inviáveis e que acabaram comprometendo, né, os projetos e a capacidade desses projetos de serem financiados. Então, todos esses leilões que estão indo agora, estão saindo para o mercado, como aconteceu com os aeroportos, as linhas de transmissão, as rodovias de São Paulo, eles já vêm com uma série de requisitos, seja de governança, né, de melhorias na modelagem, a questão de combinar os investimentos com gatilhos de demanda, né? Não há que se fazer uma duplicação de uma rodovia se a demanda não se realiza, né? Não tem que se construir um aeroporto para 20 milhões de passageiros quando a demanda ainda está em 10 milhões, né? E por aí vai. Então, nós temos hoje, indo ao mercado, projetos em que nós, BNDES, participamos intensivamente com a equipe, né, nossa no planejamento e do PPI, dos ministérios setoriais, para dizer, olha, com estas características, estes projetos têm
são financiáveis. Obviamente que ninguém está livre de termos aí algum competidor, né, que é aventureiro, né, que vem, faz uma proposta ou faz um lance completamente inviável, que depois ele não vai ter a apresentar as condições. Mas até para isso, nas rodadas futuras, nós poderemos buscar as vacinas, né, para evitar esse tipo de problema. Então, eu acho que já temos um horizonte um pouco mais claro, né? Tem todo aí um passado aí para ser resolvido, que demanda tempo. Ninguém troca um controlador de uma determinada concessão da noite para o dia, né? Isso toma tempo. Há uma angústia natural, todo mundo quer ver tudo resolvido rápido, mas, infelizmente, essas negociações, o preenchimento das condições, acordos de leniência, tudo isso, ela leva tempo mas começa a acontecer, né? A gente já tem aí no mercado as primeiras concessões trocando de mãos e nós temos aí uma possibilidade de voltar a financiá-las. Quero dizer assim que em nenhum momento o BNDES deixou de financiar ou de liberar um financiamento por conta de falta de recursos, né? O fato de ter feito a devolução dos 100 bilhões, isso, o nosso caixa é mais que suficiente para fazer frente aí a tudo que tem aí de concessão, ainda que nós acreditamos que dentro dos novos modelos de financiamento, nós também devemos buscar trazer os demais bancos, o mercado privado, para cofinanciar esses projetos. Uma das questões que mais nós sofremos críticas em todos os fóruns de investidores, seja no Brasil, seja no exterior, é a questão do Project Finance, né? Quando se fala em financiar a infraestrutura. O mundo financia a infraestrutura através de Project Finance. Aqui nós fazemos um Project Finance jabuticaba, né, que só existe no Brasil. É uma mistura de um corporate na fase pré-completion com um Project Finance na fase pós-completion. Bom, fomos discutir isso aí com os bancos, os multilaterais, que fazem, como o IFC, como o IAC, que fazem Project Finance, mas de fato uma condição muito diferenciada, né? É uma condição, por exemplo, esses bancos, eles só participam até 20%, 25% do total do projeto. Então, como é que quer que o BNDES faça um Project Finance puro, né, sem todas as garantias ou fianças, onde o BNDES entra com 70%, 80% do financiamento do projeto, né, sozinho. E absolutamente um risco que banco nenhum pode correr. Nós tratamos de recursos públicos, né, e se fosse privados também não poderia, porque não seria um risco adequado. Então, queremos sim fazer, vamos começar a fazer agora, ainda mais temos uma oportunidade onde, com essas mudanças das políticas operacionais, a participação menor em TJLP, ela abre um espaço, né, para cofinanciadores privados ou multilaterais. No caso específico das linhas de transmissão, dos dois leilões, o leilão de outubro e o leilão de agora de abril, que não há mais financiamento em TJLP para esses leilões, para esses projetos, eles são financiados à taxa de mercado. Então, abre uma possibilidade de nós termos uma participação menor, trazermos outros e, correndo um risco menor, podermos juntos, né, partir para um Project Finance puro, como existe essa demanda do mercado. Agora, o que eu acho também, o que nós entendemos dentro do BNDES e o que nós estamos buscando oferecer é uma multiplicidade de opções, um cardápio de opções. Cada investidor e cada projeto, ele tem suas especificidades. Então, nós precisamos oferecer alternativas a cada um. Quem tem uma capacidade de oferecer uma fiança corporativa robusta ou buscar uma fiança bancária, ele pode querer uma participação maior do BNDES e com taxas melhores. Quem
não por ser um fundo de investimento, não tem condição de oferecer isso, pode buscar, né, uma participação menor e num modelo de project finance. O BNDES pretende e está trabalhando para também não ser só o financiador, mas também pode ser o garantidor, né? Então, ao invés de oferecermos o financiamento, oferecemos as garantias. Hoje, todo o projeto, aquilo que não é financiado, o que não for financiado, FINEM, TJLP, pode ser complementado por debêntures. E o BNDES, inicialmente, obviamente, a nossa preferência é que essas debêntures vão para o mercado, porém, caso o mercado não tenha apetite, né, principalmente na fase pré-completion, por conta dos riscos envolvidos, nós podemos ficar com essas debêntures e colocá-las a mercado depois da fase do completion, para fazer circular e reciclar, né, o nosso financiamento. Estamos trabalhando com um conjunto de bancos, num trabalho coordenado pelo Banco do Brasil com os bancos privados, para melhorar as condições para as fianças no pré-completion, nas fianças bancárias no pré-completion. Então, estamos já praticamente na fase final de ajustes, onde os bancos se sentem mais confortáveis para dar as fianças. A gente sabe que hoje fiança bancária é um instrumento caro e raro, né, no Brasil, mas nós acreditamos que com essas providências, onde nós fazemos compartilhamento de garantias, ter um sindicato de bancos já na partida, comprometido com todo o prazo do pré-completion para as fianças, isso pode baratear e tornar mais acessível, né, a existência de fianças. Não desistimos, ainda que a gente reconheça as dificuldades, a questão do seguro completion, que é uma questão que o Brasil não tem, por conta até da deficiência do seu mercado segurador, não tem. Então, temos a ideia é colocar aí um cardápio, né, de opções, de instrumentos, onde o banco possa fazer o financiamento. Agora, tudo isso só será possível se nós tivermos projetos melhores, com condições de governança adequadas, né, que resolva a questão de partes relacionadas, para evitar o que se viu nessas ondas recentes de concessões. Enfim, então nós temos que arrumar, né, sobre vários aspectos, os nossos projetos para que eles sejam financiáveis. E, obviamente, porque nós temos que cumprir a nossa missão, que é apoiar o desenvolvimento do país, e infraestrutura é absolutamente crucial. Eu contava hoje de manhã também, lembrando a todos, né, aquelas imagens que nós tivemos em fevereiro, onde a gente via aquela BR-163 ali chegando a Miritituba com filas e filas e filas de caminhões parados. Você falou, Jorge, da soja, né? Aquela soja se perdendo ali. Em 10 dias se perdeu 150 milhões de reais, com todo mundo parado dentro de uma estrada que não foi pavimentada. E nós temos aí o desafio de fazer a Ferrogrão, né? Um investimento fantástico. Por outro lado, falando do país que dá certo, ontem eu estive em Santos visitando o novo terminal da VLI, lá em Santos, onde, com um investimento de 2,3 bilhões, dos quais mais de 50% financiado pelo BNDES, hoje eles conseguem receber 3 trens ao mesmo tempo, e um trem que levava 30 horas para ser descarregado, hoje leva 6 horas. Né? Então, imagina o ganho que é isso para a logística do país. Então, a gente tem o exemplo péssimo, né? Mas também temos exemplos que nos incentivam a acreditar que a gente pode dar certo, e nós vamos dar certo. Obrigado. Só pergunta rápida, Marilene. Quantos projetos estão parados, como você falou antes, que você precisa trocar a operadora? Qual porcentagem você acha que estão assim? Olha,
difícil dizer, não sei aqui de número, assim, um número de projetos, mas a gente tem, né, casos aí, como é o caso do Aeroporto Galeão, esses casos são bem a Rota do Oeste, uma série de projetos, aí, tanto na parte de estradas, quanto na parte de aeroportos, que estão com dificuldade de avançar. Interessante. Renato, se você puder, né, dar uma perspectiva do setor privado que nós precisamos para... Bem, obrigado a todos, é um prazer estar aqui nesse evento, tem sido um grande sucesso, né? E eu acho assim, infraestrutura, primeiro de tudo, requer estabilidade, né? É um investimento de longo prazo, intensivo em capital, então ele requer um retorno estável. E, obviamente, o Brasil está no momento mais difícil. Eu estava até nos Estados Unidos 2 semanas atrás e a gente vinha fazendo excelentes reuniões e, na quarta-feira, as reuniões começaram a piorar. Isso é normal, é natural. Mas, por outro lado, a gente tem um aspecto muito positivo, porque o Brasil vem dando demonstrações há muitos anos, né, desde, eu acho que a mudança, quando entrou o Lula e todo mundo achou que também fosse ter uma catástrofe. Eu não vou entrar no mérito aqui ideológico, nem de defender, nem de criticar, mas eu acho que as instituições estão funcionando e quem pensa em longo prazo não é uma crise que vai afastar o investidor. Então, obviamente que você reduz e tem restrições naquele momento de crise, mas eu ainda vejo um potencial muito grande nas conversas que a gente tem tido com os investidores, a intenção é muito grande e o Brasil continua atrativo. Então, o que precisa, obviamente, e a gente começa a ter uma noção clara das mudanças que foram feitas. Eu acho que os 2 pilares fundamentais, quando se fala em infraestrutura, obviamente a gente está dentro de um cenário esperando uma expectativa de estabilidade, de tranquilidade no longo prazo, é funding e garantia. Esses são os 2 pilares que vai falar, mas vai cair nesses 2 pontos, que são os 2 mais importantes, que são discutidos, né, quando a Marilene fala aqui de Project Finance, o básico não é o funding, o básico que está se discutindo é a garantia. Então, como resolver esses 2 problemas, o Brasil vem trazendo diversos estudos, mas efetivamente a gente ainda não conseguiu, né, sair desse ponto. A questão do funding, né, eu acho que a gente também está passando por uma mudança muito forte, né, de redução da participação do setor público. Você tem bancos públicos, você tem os bancos privados, os bancos multilaterais e o mercado de capitais. O que funcionava no Brasil? Praticamente só os bancos públicos, né? BNDES e Caixa Econômica como os grandes financiadores. A partir do momento que você reduz isso, você tem que fazer com que os outros substituam, senão também você vai ficar sem funding, tá certo? Então, os bancos privados, eles vão ficar simplesmente num período mais curto. Vão conseguir fazer alguma coisa mais a longo prazo? Difícil, eles não têm captação a longo prazo. Efetivamente, eles vão, eventualmente, trabalhar com algum repasse do BNDES, né, porque aí eles vão usar o funding do BNDES, mas, mesmo assim, eles vão ter dificuldade em garantir no longo prazo. Aí você vem as multilaterais, que realmente, recentemente, voltaram a atuar mais no Brasil, e aí o mercado de capitais, que no Brasil é muito incipiente. Então, você tem uma necessidade muito forte de promover e desenvolver, principalmente, o mercado de debêntures. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu acho que as debêntures incentivadas, elas são muito importantes para a infraestrutura e acho que tem que ter um time, né? Não é da noite para o dia que você diz, agora o mercado de capitais vai funcionar, né? Você precisa criar um mercado secundário. Eu só acho que, como sugestão, Marilene, eu acho que o BNDES, em vez de encarteirar, ele devia dar a garantia, que para o BNDES é o mesmo, porque você está correndo risco. Se você encarteira, você está correndo risco. Se você está dando garantia, você está correndo risco. Então, a análise é a mesma, não usaria o funding no BNDES e teria um benefício maior, porque essa debênture ela vai para o mercado. Então, ela está, exatamente, ela vai criar o mercado, vai ter um debenturista que é privado. Inicialmente, ele vai ter o suporte de garantias, mas ele vai aprendendo, vai se acostumando, vai se aculturando com esse novo instrumento e vai ganhando isso. Existem algumas propostas também de melhoria do fundo de infraestrutura para debêntures, que eu acho que a CVM precisa melhorar o time e dar mais liberdade para o gestor, porque, no final das contas, grandes projetos vão precisar de gestores. Não é o indivíduo, não é o investidor privado que vai fazer a análise. Então, tem que ter um gestor que é um investidor qualificado e que faz isso. Hoje, as regras não são favoráveis para isso. Então, são mudanças assim, pontuais, mas muito importantes. E tem a questão
para concluir na questão do funding, pelo menos de uma visão macro que eu estou querendo colocar aqui, que é a questão do risco cambial. Esse é um ponto muito importante, porque mesmo que você consiga resolver esses problemas, o mercado brasileiro vai ser insuficiente para o investimento. Então, você não tem capacidade de poupança, você não tem recursos públicos suficientes para fazer frente aos investimentos. Então, vai ter que ter recursos externos. E, para ter recursos externos, o grande ponto é algum tipo de instrumento que dê uma garantia com relação ao risco cambial. Nós participamos nos estudos que foram feitos e foram utilizados para o leilão dos aeroportos, né, pelos últimos aeroportos que foram leiloados. E nós tivemos uma felicidade de discutir com a SAC, fizemos a proposta e foi implementada, que foi um hedge. Isso foi muito importante para os vencedores, todos eles, né, dos 4 aeroportos. São 3 empresas grandes internacionais que entraram sozinhas, entraram sem nenhum parceiro brasileiro e tiveram essa possibilidade do instrumento do hedge. Então, isso já demonstra que isso é importante. E o custo do financiamento lá fora, a taxa de juros lá fora em real, ele está quase juros reais, né, em reais. O juros real está negativo, então você tem uma atratividade, você consegue reduzir, né, a faixa de investimento de recursos aqui no Brasil é mais de 14%, lá é 5%, 6% que a gente conseguiria. Essa diferença ela vai rebater no custo efetivo, seja de uma taxa de embarque, seja num pedágio, seja na tarifa daquele investimento em infraestrutura. Então, isso é muito importante, e a gente estava discutindo com o próprio governo, o Ministério da Fazenda, fazendo algumas propostas com o PPI, e já atrelar algum percentual dessas tarifas podia ser em dólar, que já existia anteriormente. Isso não é uma novidade, não é você dolarizar a economia, mas você ter 20%, 30%, por exemplo, de uma tarifa de portos ou de uma ferrovia que trabalha com exportação. Então, se ele não tiver alguma indexação com dólar, ele vai ter que fazer o hedge contrário, porque tudo dele é em dólar. O exportador só pensa em dólar. Então, você tem várias possibilidades de fazer com que tenha esse instrumento. E aí sim você vai ter a capacidade de acessar esse mercado que é imenso, com taxas de juros baixos para financiar o Brasil. Então, assim, de um modo geral, né, a questão da garantia, só voltando um pouco, é importante a gente criar um pouco mais e desenvolver o mercado de seguros. Eu acho que para o pre-completion no Project Finance, que é o grande calcanhar de Aquiles, porque do pós-completion, depois você é um cash call, você tem mais facilidade, o BNDES aceita, é você criar esses instrumentos que sejam realmente confiáveis. E aí sim cabe um desenvolvimento, aí o tempo é curto aqui para a gente falar de como fazer esses instrumentos funcionarem para o pre-completion. Só o ponto dos gestores, você falou que tem uma falta de gestores de investimento, eu não entendi esse ponto. Não, a questão do fundo de infraestrutura, ele, na verdade, ele é um fundo que vai comprar debêntures. Então, o gestor desse fundo ele tem que ter certa autonomia dentro das regras da CVM para que ele possa ter mais tempo. O fundo de investimento em infraestrutura, ele requer um longo prazo. É diferente de um gestor de um fundo, como você aplica no seu dinheiro no banco, né? Ele aplica num fundo que é de curto prazo. O Carlos aqui é um expert nisso, ele pode falar melhor do que eu. Mas assim, é importante que a CVM entenda que as características específicas da infraestrutura é totalmente diferente. Então, você tem que dar essa liberdade maior para o gestor, de tal forma que ele consiga fazer essa gestão como um gestor qualificado, e aí sim você vai ter, aí ele vai vender cotas daquele fundo que ele está investindo. Entendi. E aí sim você vai ter acesso maior e captação maior. Falei alguma besteira? Falou tudo perfeitamente. E antes de a gente ir para Carlos, você quer responder para esse ponto, Marilene, sobre as garantias? Sobre a questão das garantias, nós, inclusive, já acabamos de lançar esse instrumento, onde nós fazemos a garantia para... É como se fosse um recurso de curto prazo, né, para o emissor da debênture, que ele pode sacar esse recurso para pagamento de principal e juros durante um determinado período de maior dificuldade. Então, é como se fosse assim, um crédito pré-aprovado, rápido, né,
É isso, seguro de liquidez, exatamente. O termo é exatamente esse. Agora, acho que a gente pode evoluir para ser o garantidor, como da mesma forma que nós podemos também oferecer as garantias para outros tipos de financiamento. Mas a grande vantagem é essa, né? Se nós colocamos essas debêntures de forma mais atrativa no mercado, mesmo na fase pré-completion, é isso, é de fazer crescer o mercado e educar o investidor. A gente está trabalhando também num fundo desse com o Banco Mundial. O Banco Mundial está com uma discussão, estamos tentando ajustar. Renato conhece bem a casa, porque ele é ex-benedense, e ele sabe as dificuldades, né? É isso que a nossa equipe tem, muitas vezes, de abrir, né? Fazer diferente, mas, de fato, a responsabilidade é muito grande. E a gente viu os fatos recentes aí, o que é o tipo de risco que um técnico corre, né, quando toma decisões ali. Mas estamos trabalhando. Mas tivemos uma experiência de sucesso agora com essa provocação que foi feita a nós pelo PPI de mudar, né, a questão das fianças, onde de uma posição inicial mais resistente, aos poucos, com a discussão, se abriu e conseguimos construir junto com os bancos privados, inclusive, isso está entrando, o Bradesco, Santander, Itaú, os demais bancos, para fazer um novo, conseguir criar condições para que o instrumento de fiança também volte ao mercado. Então, eu acredito que com as debêntures podemos também ter sucesso. E, Carlos, o ponto de vista de um investidor grande, tipo BlackRock, como atrair esse dinheiro que está lá, querendo ir para cá? Perfeito. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Cássio, obrigado pelo gentil convite de participar desse painel e, ao mesmo tempo, eu parabenizo a iniciativa do evento e a organização, que de fato estamos aí na metade final do evento, e um evento, além de oportuno, muito bem sucedido, sem dúvida nenhuma. Eu vou pegar um gancho aqui do meu amigo Renato. Hoje, obviamente, eu atuo numa grande gestora global, que é BlackRock, a maior gestora do mundo. Hoje são 5 trilhões de dólares de ativos sob gestão e algo em torno de 250 bilhões de dólares em ativos que nós chamamos de alternativos, que aí sim incluem em si os ativos reais, né? Então, apesar de ainda ser um negócio pequeno dentro da BlackRock, já que a BlackRock é uma gestora que está mais no mundo dos líquidos, né, e particularmente o ETF é um grande mercado onde a BlackRock atua. Mas anteriormente à BlackRock, eu atuei durante 40 anos no Banco do Brasil, e meus 9 últimos anos como responsável pela gestora de fundos de investimentos do Banco do Brasil. Então, eu vou tentar, juntando um pouquinho dessas experiências, trazer um pouco essa perspectiva do investidor. Não é? De fato, hoje, nós temos um mundo extremamente líquido e existe um montante de recursos disponíveis no mercado mundial bastante relevante. Não é? Por outro lado, nós temos um mundo também que vive num cenário de juros baixos, não é? E muitos gestores têm, além de procurado readequar os seus portfólios em termos de preços, eles também têm buscado novas oportunidades. Então, isso é muito interessante para mercados como o nosso. Não é? Dentre esses investidores, talvez o investidor mais relevante que nós tenhamos que olhar, porque é exatamente ele quem faz as alocações de longo prazo, é o investidor institucional. Sabidamente, em vários mercados, o desenvolvimento do mercado de longo prazo, do financiamento de longo prazo e, por consequência, de infraestrutura, ocorreu através dos investidores institucionais, fundos de pensão, os mercados que possuem os endowments através dos endowments e os fundos soberanos para desenvolver esse mercado. Não é? E é exatamente aí, né, e começando também pelo mercado doméstico, esse é um parênteses que eu gostaria de abrir aqui para os senhores, nós temos um mercado só aqui dentro do Brasil de investidores institucionais, ou seja, fundos de pensão e fundos de previdência aberta, que é um negócio que vem crescendo de uma forma bárbara, mas também é um segmento de longo prazo. Nós temos aí algo em torno de 1,3
trilhões de reais. Ou seja, é um mercado bastante relevante. Algo em torno de 750 bilhões nos fundos de pensão fechados e algo em torno de 600 bilhões nos fundos de pensão abertos, que são aqueles planos individuais que você pode comprar nas instituições financeiras. Então, é um portfólio muito grande. E desse portfólio, você tem algo em torno de 70% que está investido em renda fixa, predominantemente em títulos públicos. E agora, obviamente, com redução de taxa de juros, esses recursos têm que migrar para outros investimentos. Então, existem, claro, fatores macroeconômicos que vão trazer uma contribuição para que essa migração naturalmente ocorra. Mas, do lado micro, não é, nós temos que estar preparados para receber esses investimentos, que é o que o Renato colocou. Então, há que se pensar nas formas de tornar mais adequada a regulação, por exemplo, dos fundos de investimento de infraestrutura. Um fundo, por exemplo, um fundo de renda fixa normal do mercado não pode receber um ativo como, por exemplo, a debênture de infraestrutura e gozar do mesmo benefício fiscal que o ativo possui. Ele perde as suas características quando vai para um fundo de renda fixa. Os prazos de enquadramento também dos fundos não são apropriados. E muitas vezes, obviamente, para você trazer o ativo ao mercado, você leva algum tempo para originar, para estruturar. E, obviamente, um bom ativo tem que ser bem originado, tem que ser bem estruturado para depois vir para um fundo de investimento, na medida que nós estamos falando de gestor de recursos de terceiros, nós estamos falando de gestão fiduciária. Então, obviamente, tudo isso leva tempo. E se leva tempo, nós precisamos ter prazos adequados também para enquadramento. E outra coisa, muitas vezes nós vemos em alguns mercados, não é, onde a regulação é explícita com relação à necessidade dos investidores de longo prazo, exemplo das fundações, de investirem em infraestrutura. Muitas vezes, obviamente, nós não tratamos as coisas dessa forma e preferimos olhar de outra maneira, levando restrições a um investidor institucional de realizar determinados investimentos, preocupados com risco, preocupados com outros fatores. Mas, no final das contas, esses fatores você trata de outra forma, não trazendo restrições, mas trazendo boa gestão de risco, trazendo boa governança e transparência. Então, muitas vezes, há uma inversão do regulador naquilo que deve ser devidamente tratado. Então, mexer também, além de todas essas questões que nós comentamos aqui, mexer também no arcabouço regulatório daqueles que possivelmente são os investidores mais relevantes que nós temos para conseguir levar esse mercado para o longo prazo, também é fundamental. Um último comentário que eu gostaria de fazer. Claro que há uma importância muito grande de participação dos bancos privados. Acho que, de fato, todo esse concerto que está sendo realizado para trazer um novo modelo de financiamento de longo prazo de infraestrutura é extremamente adequado, mas a gente tem que considerar também que os bancos, obviamente, vão ter uma restrição muito severa de capital com os novos limites impostos pelo Acordo de Basileia, e isso, mais do que nunca, faz com que se torne urgente fomentar o mercado de capitais e o mercado de gestão de recursos de terceiros, que por aí você não tem esses impactos e você consegue, obviamente, dar maior fluidez no mercado. E o próprio mercado secundário vem daí. Não é? Uma alternativa, por exemplo, hoje, só um número. O mercado secundário, o melhor segmento em termos de mercado secundário de debêntures no Brasil é o segmento de debêntures de infraestrutura, e 2% dos montantes emitidos em debêntures de infraestrutura participam do mercado secundário. Eles giram pelo mercado secundário. Então, é um volume, assim, ínfimo, né? Então, de fato, isso precisa acontecer. E um dos instrumentos, por exemplo, que é utilizado em alguns mercados é exatamente o ETF, não é? Que é um instrumento que é tradeado em bolsa de valores, é transacionado em bolsa de valores, e que você pode usar tanto sob o ponto de vista estratégico quanto tático na alocação de ativos. Então, instrumentos no mercado existem, vontade existe e o momento de oportunidade existe. Não é? Então, conjugar todos esses fatores e trabalhar juntos, eu acho que pode produzir um resultado muito oportuno. E eu diria o seguinte: nós estamos experimentando no Brasil, talvez, a despeito de todos os demais fatores que nos trazem preocupações, nós estamos experimentando os melhores momentos para nós tratarmos desses assuntos todos que estão aí à nossa frente. Carlos, só uma pergunta rápida. Quando você falou sobre o inverso regulatório,
exatamente o que você estava falando, que para cobrir os riscos, eles estão fazendo mais restrições. Muitas vezes o regulador, em alguns segmentos ou na qualificação dos investidores, quer dizer, quando você tem um investidor como um fundo de pensão, investidor institucional, já se pressupõe dentro da classificação da indústria de fundos brasileira que ele é um investidor profissional. Ele não é nem investidor qualificado, é um investidor profissional. Mas, via de regra, em função dos eventuais riscos que a instituição pode correr, o regulador impõe alguns limites, não é, de exposição, por exemplo, na renda fixa, na renda variável, em fundos de participação, em fundos imobiliários e fundos de crédito, da mesma forma. Então, essas restrições, não é, quer dizer, o controle de risco está sendo feito por um controle de exposição a determinado tipo de ativo. Quando, na verdade, você controla riscos de outra forma. Você faz gestão de risco efetivamente, você traz governança e você traz transparência nos seus processos. Isso tudo, esses todos são mecanismos que trazem proteção ao risco. E muitas vezes ficar com uma limitação simplesmente de percentual de quanto eu posso em cada ativo pode ser pouco para que você equacione esse problema. Obrigado. E, Caio, a ponto de vista da Aecon, né? Você está entrando, se não me engano, a área de infraestrutura agora, e se puder falar um pouco sobre isso. Tá bom. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, participar do painel. Bom, sou diretor de infraestrutura da Aecon. Aecon é um escritório com matriz nos Estados Unidos, atua em 150 países, focado bastante na área de engenharia, construção, para mercados de, principalmente, infraestrutura, energia e mercado de defesa. Bom, na Aecon tem apostado bastante no mercado brasileiro, uma vez que barreiras colocadas para estrangeiros até pouco tempo atrás passaram a ser oportunidades nesse momento. Quer dizer, a gente enxerga que existe um espaço para empresas estrangeiras que antes não existia, mesmo o mercado sofrendo com a crise econômica, não deixa de ser uma oportunidade a ser explorada por uma empresa de fora do Brasil, e vemos também todos os nossos principais concorrentes apostando no mercado brasileiro. Com relação à parte de financiamento, eu acho que foi bastante explorada já por todos aqui. Eu acho que hoje a gente tem também um lado técnico desses projetos que carece de um maior aprofundamento, um melhor estudo, porque o dinheiro existe, financiamento existe, é um financiamento hoje que enxerga o cenário global e vai procurar sempre o melhor resultado, desde que as garantias necessárias sejam colocadas à mesa para você poder atrair esses investidores. Nós, como uma empresa estrangeira, a gente tem atuado bastante como porta de entrada de grupos internacionais que já estão investindo no Brasil e que pretendem investir no Brasil, enxergando a carteira de infraestrutura, principalmente, que tem sido colocada mundo afora nos vários workshops que nós temos feito em todos os continentes do mundo. Agora, a pergunta que sempre se coloca é ponto de previsibilidade. Como é que se trabalha o risco cambial? Como é que se trabalha o risco de demanda? Quem vai assegurar a demanda que está sendo colocada em determinado estudo? Como é que você vai trabalhar principalmente o risco ambiental de cada um desses projetos? Porque uma vez que a gente está falando de projetos de infraestrutura, isso está bastante ligado. E parte de ambiental no Brasil, acho que todos que estão presentes aqui conhecem a dificuldade que é a gente conseguir aprovar, conseguir todas as licenças para chegar até o ponto de você poder iniciar a implantação de um projeto. Então, é algo que mesmo nessa rodada dos 4 aeroportos foi bastante explorado, principalmente com relação ao aeroporto de Salvador, atrelando a construção da segunda pista, a necessidade de obtenção pelo consórcio vencedor na licença de implantação. Então, isso foi bastante debatido durante o processo, até que se chegou a um denominador satisfatório a ponto de um grupo estrangeiro fazer uma proposta e ser bem sucedido no leilão. Agora, afora isso, né, o próprio planejamento interno nosso está sendo revisto. Quer dizer,
Até pouquíssimo tempo atrás, os projetos de infraestrutura, na sua grande maioria, sempre foram iniciados através de processos de manifestação de interesse, colocado por muitos players que hoje não estão participando desses novos processos. Foi feita uma releitura dessa metodologia e, desde o ano passado, o BNDES tomou a frente de muitos desses projetos, através do PPI, do BNDES, mudando toda a formulação, toda a metodologia disso, para poder colocar no mercado já um estudo, um modelo técnico, financeiro e jurídico já bastante sólido, onde o BNDES assume o risco desse estudo e não mais é feito pelos interessados a risco, o que também trazia uma série de pontos possíveis de serem criticados. Não, agora o BNDES contrata esses estudos espera-se que virão ao mercado para futuras concessões, privatizações, PPPs, etc., de uma forma muito mais segura para quem, de fato, pretende investir no Brasil. Quer dizer, pelo lado da Aecon, nós temos, obviamente, uma curva de aprendizado do mercado Brasil, mas a gente tem procurado bastante participar desse programa, junto com parceiros estratégicos nossos. BF Capital é o principal parceiro da Aecon nesse desafio de apoiar o BNDES no programa do PPI, e focando principalmente as áreas de maior carência do Brasil, que não necessariamente passam por transporte, mas sim também por saneamento básico, energia, tudo que é possível, que precisa ser melhorado e também que pode apresentar um modelo de mais fácil modelagem para a gente poder quebrar essa inércia que nós estamos hoje por conta de toda a dificuldade que tem sido colocado aqui e principalmente lá fora, para a gente passar a rodar. Acho que uma visão de plano mestre se faz bastante necessária. O Ministério do Transportes tem trabalhado bastante nesse assunto, o BNDES tem participado também, mas olhando um pouquinho, não só falando coisas positivas, até comentando, por exemplo, o exemplo que foi citado do projeto do terminal da VLI na região de Cubatão, que eu conheço bem, eu tive a oportunidade de participar do projeto. A gente desenvolveu e implantou um projeto que, de fato, é muito interessante e digno de elogios, mas a gente transferiu um gargalo para a porta de fora. Quer dizer, a gente passou a ter capacidade de ovar e desovar os navios, de importar e exportar, e a gente continua com o mesmo viaduto de acesso para o terminal, sem ampliar a rodovia, a ferrovia, por mais que a gente tenha uma maior capacidade de carga, ela continua sendo um gargalo. Ou seja, eu estou falando aqui o que acho que todo mundo conhece, menos ou mais, mas todo mundo conhece, mas o fato é, tenho certeza que a gente passou a enxergar esses problemas de uma forma muito mais planejada, a ponto de não resolver o pontual, mas sim a cadeia como um todo. Por fim, a própria competição entre projetos é uma última dificuldade que a gente enxerga. Na parte de escoamento, por exemplo, a gente tem 163, a gente tem ferro-grão, a gente tem uma ferrovia sendo estudada no estado do Pará também, que é bastante interessante, e no final de contas um projeto acaba competindo com o outro e roubando a atenção do investidor, que fica meio sem saber o que de fato vai ser concretizado. Acho que esse é um outro ponto final talvez, para ser pilotado por alguém, ou alguma agência, ou próprio BNDES, para mostrar para o mercado de fato o que é concreto e o que vai sair do papel. Porque isso é bastante ruim aos olhos de quem pretende investir no Brasil e acaba ouvindo uma grande carteira e que desde PAC 1, 2 e 3, muitos dos projetos que ali estão não passaram da promessa. Jorge, você quer comentar isso?
parece uma falta de planejamento, né? Que precisa de mais coordenação entre os poderes, ou não sei lá. Então, eu acho que tem uma coisa que foi direto ou indiretamente falado aqui, que é fundamental, que a gente teria chegado num ponto em que não há mais solução de canto. Você não consegue solucionar problemas, dada a ordem dos problemas que temos, dado o grau de acumulação de dificuldades que nós temos no Brasil hoje, e considerando um mundo muito mais competitivo em que vivemos, a necessidade de ser muito mais competitivo, operar com custos muito mais baixos, mas talvez, para além disso, produzir coisas de mais alto valor adicionado, para esse mundo não tem solução de canto. É preciso coordenação de políticas, e políticas que criem sinergias umas para as outras. Muito do que se falou aqui envolve, sim, financiamento, envolve, sim, planejamento da própria infraestrutura, mas também envolve desenvolvimento de capital humano, desenvolve operar numa economia mais aberta, e isso não se faz de forma pontual. Esse exercício de coordenação de políticas é um exercício muito difícil, em especial num país que não se acostumou a coordenar políticas e a ver problemas de forma mais sistêmica. Eu acho que se tem algo que temos, eu não saberia dizer se é algo novo, mas se tem algo que hoje está na mesa, é primeiro o reconhecimento desses problemas todos. Hoje o governo reconhece, os senhores sabem disso, né? E segundo, que a gente está tentando combater esses problemas, inclusive tentando aprender como que se faz políticas de forma mais coordenada, criando sinergia entre essas políticas, né? Trabalhando no curto prazo, mas olhando para o longo prazo, né? Para onde a gente quer chegar. E onde a gente quer chegar, eu acho que é algo óbvio. A gente precisa tornar... esse país opera, como, de novo, os senhores sabem muito bem, existe um potencial de crescimento econômico extremamente elevado, sem exagero da palavra, sem exagero no uso do advérbio, que está associado ao elevadíssimo grau de ineficiência que a gente tem. Se você pudesse dividir o processo de crescimento econômico em duas partes, uma em como usar de forma mais eficiente os recursos, e a outra em a acumulação de recursos, você adicionar recursos ao processo de crescimento econômico, seja recursos na forma de capital, na forma de trabalho, e na forma de novas tecnologias, mas tem uma outra que é um passo atrás, que é como usar de forma mais eficiente os recursos que você tem. E aqui, o grau de ineficiência é gigantesco, no setor público, mas também no setor privado. O que funciona como um copo meio cheio, meio vazio. Se, por um lado, isso é um grande problema, a gente tem uma grande oportunidade de em fazer uma reengenharia no uso dos recursos, melhorando a qualidade. Só para dar um exemplo, e para terminar, tem algo que a gente está tentando fazer, e já foi feito com algum sucesso, que é a melhoria da qualidade dos gastos, que parece um jogo de palavras, mas que, na verdade, não é. Nós temos muitas políticas em várias áreas, com grau de ineficiência e de baixo acerto de pontaria para aquilo que a gente quer fazer. Então, é preciso que você reveja essas políticas, eventualmente descontinue políticas que não funcionam e aprimore aquelas que funcionem, inclusive ampliando essas políticas. Mas é preciso que a gente reveja isso tudo. Só que isso tudo é muito doloroso. Isso dói, isso afeta interesses. Isso exige duas palavras, que é sim e não. Você tem que fazer escolhas. Nada disso é muito fácil, em especial num ambiente polarizado como esse aqui. Mas, por fim, se tem algo que hoje se faz de forma muito clara e transparente, é reconhecer esses problemas e colocar na mesa uma direção na forma de uma agenda de reformas. Obrigado. Djibouti já é um grande investidor no país. Acho que o Brasil é o terceiro maior para
para agir no mundo? O Brasil, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Cássia, e muito contente de estar aqui com vocês. Não sobrou muito para mim falar aqui não, mas eu vou dar... Acho que vou passar para a parte do lado direito ali em cima, que são as oportunidades. Não faltam oportunidades aqui, eu só queria enganchar na conversa, na última fala. Nós estamos aqui no Brasil há 96 anos, é o nosso terceiro maior mercado. Então, o Renato tocou num ponto aqui que tem que ter segurança, e o Brasil, na realidade, é para profissional, não é para amador, né? Quem vier para cá para trabalhar nos 5 anos está com um problema grave de visão, né? Não conseguiu entender. Então, acho que o que o Caio falou, que o Carlos falou também, é só complementar. Eu acho que na parte dos modelos financeiros, aqui já foi falado tudo, eu não tenho que falar aqui. Se falou muito, mas acho que são 3 ou 4 frentes, muito simples. Project Finance, non-recourse, uma estrutura de seguro aqui para dar segurança, e mais importante que isso, o Ministério do Planejamento tem que ter projeto bom. Não adianta cada governo, isso aí não pode ser política de governo, tem que ser política de Estado. Não adianta cada governo vir com uma lista de obra, não é lista de projeto, lista de obra. Nós temos que voltar para trás e aprender lições de outros governos. Nem tudo que os militares fizeram foram ruins. Tinha uma coisa que eles faziam que era bom, planejamento de longo prazo, política de Estado. Então, faz o planejamento, escolhe os projetos, projeta e depois busca quem vai construir a obra. Então, isso aqui é um negócio que o Brasil precisa, é rápido. Nós não podemos ter, a cada governo que mudar a lista de obra, não é projeto, lista de obra. Então, faltam bons projetos para serem feitos. Não podemos ter projetos que não tenham uso da sociedade. Então, ter projetos que tenham finalidade específica. O financiamento vai aparecer, aqui já foi falado. Existe hoje no mundo 2 trilhões de dólares aplicados em juros negativos. Esse dinheiro pode vir para o Brasil muito facilmente. E vem como? Com segurança, judicial aqui. Você não pode ter uma estrutura que muda ao bel prazer, você não pode ter interferência nesse negócio. É o que já foi falado aqui dos licenças ambientais e tudo mais. Esse negócio tem que ser um negócio que quem tem que fazer é o governo. O governo é que tem que dar, quando vai fazer o projeto, entrega o projeto, ele já tem que estar preparado para a iniciativa privada entrar nele. A iniciativa privada vai correr o risco do projeto, não vai correr o risco cambial. Então, alguém tem que ter uma agência de fazer o hedging cambial desse negócio. O dinheiro entra, sai, na parte cambial, ele está protegido. O risco do projeto, quem está financiando, o mercado de capital que vem ou o banco vai fazer, tem que assumir e olhar se ele vai querer financiar aquilo ou não. O BNDES faz isso muito bem hoje. Eu gostaria de citar aqui um exemplo isso aqui é um elogio, ao BNDES. O BNDES trouxe para o Brasil 7 fabricantes de equipamentos eólicos. 7. Isso aqui foi o BNDES que fez. Não existe nenhum país do mundo que tenha tanto fabricante de eólicos. Isso aqui é o 3º ou 4º maior mercado do mundo. Nós, a General Electric, somos fabricantes de metade de tudo que está instalado, então somos o maior fabricante instalado do Brasil. Esse mercado, com um potencial de quase conhecido, de 250 gigas de energia conhecido, instalados operando 12, 13, tem mais 10 para instalar, quer dizer, esse negócio está funcionando e isso foi o BNDES que fez. Corre o risco de o ano que vem, 2018, 2019, parar. Perder todo o investimento feito, toda a cadeia produzida, porque, por exemplo, no nosso caso da General Electric, 72%, isso foi o BNDES, eu volto a repetir, foi o BNDES que impulsionou isso. 72% do que se faz aqui no Brasil é conteúdo nacional nisso. Tem uma estrutura monstruosa criada, mas não somos só nós. Os nossos concorrentes estão todos aqui, Vestas, Siemens, WEG, Nacional, toda a Acciona, todas eles estão aqui no Brasil. Esse negócio, esse investimento, todo esse trabalho desenvolvido dentro do Banco de Desenvolvimento no Brasil, corre o risco de ser perdido, se não houverem outros leilões de energia. Estou citando um exemplo que isso aqui tem que ser política de Estado. Então o Estado tem que dizer, nos próximos 20 anos nós vamos fazer isso, esses projetos vão acontecer. Eu vou olhar o outro lado. Em 2016, o investimento em infraestrutura no Brasil, isso são números, eu faço parte lá da Abdib, isso é um negócio que nós temos lá na Abdib. Investimento em infraestrutura no Brasil, agora eu vou olhar as oportunidades. 106 bilhões de reais foi o que foi investido. Esse não foi o maior investimento, em torno de 2% do PIB, 2,3%. Nós achamos que o investimento para um país do tamanho do Brasil, com as possibilidades do Brasil, com tudo que o Brasil tem a oferecer, precisa de um investimento de PIB e infraestrutura é algo em torno de 5%. Nós estamos falando de 300 bilhões de dólares. Para recuperar a nossa infraestrutura
e trazer ela para um nível próximo, não o que tem os Estados Unidos, a Alemanha ou a França, os países envolvidos, trazer isso para um nível próximo dos países envolvidos, nós temos que fazer esse investimento 10 anos consecutivos sem parar. 300 bilhões de reais por ano. 100 bilhões de dólares por ano. Existem esse dinheiro fora do Brasil. Eu já falei antes, e aqui já foi falado também, esses 3 trilhões de dólares aplicados em podem vir para o Brasil. Esses projetos têm que ser desenvolvidos, e o governo tem que dar a base para isso, porque não faltam oportunidades no país, não faltam projetos bons no país, e não falta a melhoria de toda a infraestrutura. Eu faço parte lá na CNI também do Fórum Competitividade das Exportações, nós fazemos um levantamento lá. Qual é o maior problema, já foi falado aqui, só estou repetindo, da exportação no Brasil? É a infraestrutura. O porto do VLI aqui, que acabou de ser dito, não adianta você fazer o terminal se concomitantemente você não está fazendo a estrada, a ferrovia, a hidrovia, o que quer que seja, que chegue lá no terminal, toda a infraestrutura em volta daquilo. Nós instalamos parques eólicos na Bahia que passou 1 ano e meio para poder gerar energia para o resto do país no meio da crise, porque não tinha nem transmissão. Não tinha nem transmissão. E sabe por que não tinha nem transmissão? Porque uma das agências do Estado de ambiental, ou era o IFAM, não me lembro o que era na época, lá isso tem 4, 5 anos ou mais, não deu a licença. Então, ficou sem nem transmissão. Os equipamentos prontos para operar, gerar 1 giga, o que quer que seja na época, um dos parques lá, não podia transmitir porque não tinha nem transmissão. Então, são coisas que nós temos que consertar no Brasil. Não falta oportunidade, não falta capacidade da engenharia nacional, independente de tudo que está acontecendo, aqui tem. E eu acho que se melhorar a estabilidade, da estabilidade jurídica, dar condições de financiamento, criar esses financiamento non-recourse, o BNDES não precisa ser o grande financiador, o sistema bancário, o Capital Markets pode fazer isso. O BNDES pode ser uma das agências garantidoras, por exemplo, para projetos de maior dificuldade. Ele é a agência garantidora, isso ele não precisa financiar. O mercado tem que se institucionalizar como ele é nos países envolvidos, é assim que é. Nos Estados Unidos, na Alemanha e nos outros países. Quem financia os projetos é o mercado de capitais ou os bancos comerciais. Eu acho que o que eu tinha a falar era isso, basicamente. Ainda tem mais coisas, mas aguardar um pouquinho para as perguntas da audiência. Eu quero voltar para esse ponto sobre o mercado non-recourse. 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 Mas, Project Faz. Mas acho que primeiro vamos dar uma oportunidade, se alguém tiver uma pergunta na audiência. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação, foi bastante elucidativo. Meu nome é Guilherme Moreira, da Ecatu, na parte de energia e geração distribuída. E queria fazer uma pergunta aqui, na verdade, que cabe para todos os painelistas, mas para os investidores principalmente. A gente falou bastante na questão de licenças ambientais e toda a parte de leilões de governo, né, que o Gilberto deu essa visão para nós. Como é que ficam os 230 bilhões de dólares que estão para entrar no país nos próximos 20 anos na parte da geração de 1 a 5 megawatts, ou seja, aquela geração pequena, mas que não é menor para você colocar em cima de telhados, em cima de grandes fazendas solares, mas que não está no leilão e também não está no mercado livre, né? Fica aí a pergunta, os 230 bilhões de dólares nos próximos 20 anos. E aí já aproveito para convidar a GS, se quiser ser parceiro nesses projetos, a gente também está aí. Muito boa tarde, Fernando Pimentel, Indústria Têxtil, Confecção, ABIT. Eu participei num painel de manhã, onde a questão cambial foi muito colocada, mas a visão posta por aqueles painelistas era de que, no projeto de longo prazo, há uma tendência de convergência de câmbio e inflação. Então, isso foi minimizado como um risco de projetos de longo prazo. Maior preocupação, sim, com as questões regulatórias. Um governador que disse que não queria mais cobrar pedágio, o prefeito do Rio que falou que na linha amarela moto não ia pagar mais, e eu senti que aqui no grupo houve muita ênfase na questão de hedge cambial. O câmbio do Brasil é volátil, mas ele é flutuante no mundo inteiro. Nós flutuamos muito mais e a indústria sente muito isso.
começamos a exportar 4, estamos entregando a mercadoria a 3. Haja planejamento. Mas eu gostaria só saber como é que o grupo vê, um grupo viu com menos importância a questão do hedge cambial e muito mais as falhas regulatórias ou as decisões arbitrárias. Esse grupo aqui comentou muito sobre o hedge cambial. Eu acho que a gente tem que voltar para a primeira pergunta ali, antes de ir no hedge cambial, porque o hedge cambial é simples. Nós estamos aqui há 96 anos, a gente está investindo sempre, nunca fugiu desse negócio e nunca pensou nesse problema. Mas quem for mercado de capital vai olhar isso, é claro. Vocês são as pessoas que vão dizer. Mas nós estamos envolvidos em PCHs, por exemplo. Nós estamos envolvendo algumas usinas pequenas. Estamos envolvidos em projetos de menos de 5 mega com geração por motores, por exemplo. Então, quando você vai... geração de lixo sólido, né? Que são motores Jenbacher de fabricação nossa. Aqui no Brasil tem um monte operando, esse é um sucesso, modelo de sucesso. Eu acho que é um mercado que tem que ser desenvolvido e tem que ser acertado ele, né? Tem que se criar legislação para ele, criar a institucionalização. Hoje está meio perdido esse negócio. Então existe muita oportunidade. Nós temos na DIB nós temos lá um estudo que mostra, PCH, por exemplo, nós temos ideia de que isso tem um potencial quase em 50 gigas de energia, quer dizer, se você considerar que o Brasil hoje consome 150 gigas, é o que está se usando no Brasil, é um potencial. Então tem muita coisa para ser feita, assim, e muita oportunidade aí também. Falando sobre as duas questões também, a questão da geração distribuída, nós estamos enfrentando lá no BNDES um problema. Nós tem muita gente com aquela coisa igual o Glauber Rocha, né? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Então, o pessoal com muito boas ideias, mas ninguém consegue oferecer as garantias necessárias para a gente poder financiar. Então, tem um potencial, né, de geração distribuída solar para atender consumidores, eu nem diria de grande porte, até de médio porte, rede de farmácias, empresa de telefonia e tal. Então, eu acho que vocês, fabricantes, deveriam entrar nesse jogo, porque, obviamente, se a GE chegar lá com as garantias dela, eu financio na hora. Então, vamos acabar com essa brincadeira de que o BNDES não quer financiar. Está faltando isso. Tem um monte de gente jovem aí, cheia de ideias, desenvolvendo projetos maravilhosos. A gente não tem dúvida, mas... não tem como. Agora, com relação ao hedge cambial, no caso do financiamento da infraestrutura, é isso mesmo. Quer dizer, quando nós estamos falando de financiamento de 20 anos, de fato, a tendência é de uma convergência, né, dos dois. Agora, recentemente, né, no leilão dos aeroportos, já se ofereceu, e a experiência no mundo é um pouco isso. Né? Nós fizemos um grande seminário agora sobre bancos de desenvolvimento, trouxemos a Colômbia, o México, veio um monte de bancos, Coreia, lá no seminário do BNDES, e o hedge ele é aplicado a programas muito específicos, né? O Chile, ele segura ali uma variação até 5%, ou seja, para essas variações aí, ele não acaba não dando. Mas tem que ser usado de forma muito dosada, porque não dá para dolarizar a economia do país, não dá para dolarizar as tarifas do país. E há uma outra questão também importante, né, que quando eu falei de todas essas alternativas de financiamento, a entrada da TLP, né, substituindo a TJLP, vai abrir muito essa oportunidade da gente, do mercado privado, entrar. Enquanto nós oferecemos 80% de financiamento em TJLP, o mercado privado vai ficar olhando. Né? Ainda que o BNDES, por ser um financiador de longo prazo, sempre vai ter, né, um papel muito relevante. E aí eu queria colocar para vocês uma dúvida, vocês aí, investidores. Nós falamos muito no financiamento de infraestrutura com debêntures. Debenture de 15, 20 anos, ela tem mercado ou o preço é muito alto? No Brasil? No Brasil não tem mercado.
Não tem mercado. Assim, só para também contextualizar a questão do risco cambial, eu acho que tem duas coisas diferentes. Assim, como a GE, um investidor que está aqui, ele reinveste, está aumentando cada vez mais os investimentos, e o longo prazo realmente há uma convergência, sem dúvida. Mas a necessidade de você acessar o mercado financeiro, que é essa quantidade enorme de recursos que existe lá fora com juros negativos, você tem que trazer alguma coisa. Não é dolarizar a economia, mas tanto na Colômbia quanto no Chile, no Peru, eles têm instrumentos onde a tarifa pode ter até 30% em variação cambial. Isso dá uma segurança. Na medida que você tem os aeroportos hoje com 25%, todos eles tiveram uma atratividade maior, porque vai ter um custo mais baixo. A diferença de taxa entre o Brasil e o mundo é enorme. Então, existe essa necessidade. Agora, outra questão que é importante, uma empresa brasileira, se ela vai acessar esses recursos que estão muito baratos, ela vai colocar no seu balanço, se tiver algum problema em variação cambial, ela vai ter uma redução no rating, e aí, portanto, vai ter uma redução, aliás, um aumento do custo na sua captação. Então, tudo está atrelado. Então, se você tiver minimamente de 25% a 30% de alguma segurança cambial, isso vai trazer muito mais recursos. O Brasil tem muitos projetos, tem muita oportunidade, então, mesmo com essa visão de risco cambial e tendo a visão de que, no longo prazo, há uma convergência das curvas, você tem tido os investimentos. Agora, tem que trazer vários pontos para melhorar. Esse é um ponto que poderia ajudar. É nesse aspecto que a gente está falando. Eu só queria fazer dois comentários. Primeiro, com relação às debêntures, viu, Anilene? Eu acho assim, as debêntures não encontram espaço nos portfólios dos investidores, muito mais pelas características que elas possuem que precisam ser aperfeiçoadas. Não é? Então, se você tiver um modelo de precificação adequado, se você tiver padrão, e se você tiver benchmarks mais apropriados, você vai ter espaço nos portfólios, porque e mercado secundário, que é um dos pontos fundamentais. Né? Então, eu acho que não tem no modelo que nós temos hoje, mas um aperfeiçoamento que é muito do que nós falamos aqui, são micromedidas, né, que já vêm sendo tomadas, que já estão melhorando. Então, se você segue com essas melhorias, com certeza você vai encontrar espaço nos portfólios dos investidores institucionais, que são investidores de longo prazo. Tem um exemplo de uma gestora aqui no Brasil que é muito interessante. Tem uma gestora que lançou, uma gestora brasileira, eu lembro assim bem porque foi bastante marcante, lançou um FDIC e um FIP de infraestrutura, um FDIC de infraestrutura e um FIP de infraestrutura de energia renovável, com tranches de 5, 10 e 30 anos. E esse produto encontrou espaço no mercado e tem mercado secundário para ele. Claro que foi um produto dimensionado com as condições do mercado na época, mas é um fato que é uma realidade. Não é? Então, eu acho que vai muito por aí. Quanto ao fotovoltaico, né, que eu acho que desse segmento que nós estamos falando de geração distribuída fotovoltaica, eu acho que, de fato, tem uma oportunidade muito grande, acho que tem muita gente olhando e trabalhando esse segmento, acho que tem alguns desafios. O marco regulatório já sofreu vários aperfeiçoamentos, mas eu acho que ainda tem algumas questões relacionadas a benefícios fiscais que dizem respeito a esse setor, que precisam ser melhor elucidados, não é? Porque, de fato, tem alguns segmentos que são muito apropriados para o consumo desse tipo de energia, que a Mariane falou, farmácias, redes de supermercado. Né? Então, tudo aquilo que a gente fala um pouco em rede, né, tem um apelo muito forte, porque tem uma visão condominal, uma visão cooperativa. E tem essa coisa da questão da emissão de energia, que também precisa ser melhor elucidado, né? Quer dizer, a locação ela é válida para ter os benefícios dos créditos decorrentes das sobras de energia ou não? Então tem essas discussões todas, acho que precisam ser aprofundadas para que esse mercado ganhe a atração que tem que ganhar, mas com certeza é uma grande oportunidade. E a questão da distribuição, que também pode vir aí digamos assim, um questionamento com relação, ou uma mudança no comportamento da distribuição, porque obviamente ela tem que ser distribuída nos estados onde ela é gerada, né, onde está o concedente da concessão, da distribuição. Então, tem aí alguns desafios, mas é um segmento que com certeza tem uma demanda pode ter um potencial muito forte. Jorge, Fernando, só um comentário sobre o seu ponto sobre câmbio.
É claro que a volatilidade cambial no Brasil tem a ver com os assuntos que já foram discutidos aqui, percepção de risco, a dificuldades para se fazer negócios, enfim, baixa taxa de poupança, etc. Mas eu acho que tem dois outros aspectos que são fundamentais para se pensar nisso aí. Um deles é a estrutura de produção, o que você produz e como você se insere na economia mundial. Se você se insere na economia mundial produzindo bens primários, que são muito expostos a choques de toda a natureza, você tende a ter uma volatilidade cambial extremamente elevada, como de fato tende a acontecer em países que têm uma inserção dessa natureza. Uma outra questão é o quão aberta é a sua economia e quão integrado você é à economia global. Por isso que muitos dos problemas que a gente está falando aqui, eles são próprios de uma economia que ainda é pouco integrada. Então, você vai pedir tanto mais proteção cambial, quanto mais a sua economia seguir protegida e, portanto, exposta à variação cambial elevada. Então, de novo, não há solução de canto aqui. É preciso se olhar para esse problema considerando uma política de integração do Brasil à economia mundial e uma mudança da forma como ele se integra, pensando numa política que integre, que crie valor naquilo que o Brasil produz e que faça do Brasil uma plataforma de produção e de integração a cadeias globais de valor. Dessa forma, o câmbio tende a perder a importância que ele tem hoje quando se considera investir no Brasil e se produzir e financiar no Brasil. Obrigado. Temos tempo para uma outra pergunta ou não? Acho que temos que terminar ali. Muito obrigado pelas panelistas. Ótima discussão.